Olá, alunos! Hoje nós vamos falar de núcleo. O que é? O núcleo é uma estrutura importante encontrada nas células eucarióticas e ausente nas células procarióticas. Desempenha diferentes funções, sendo uma delas o controle das atividades celulares. Essa estrutura é envolta por uma dupla membrana chamada de envoltório nuclear, a qual é repleta de poros, que garante a passagem de substância do citoplasma para o interior do núcleo e vice-versa. No interior do núcleo, observamos uma matriz denominada de nucleoplasma e a cromatina, que em células em divisão está condensada formando cromossomos. O núcleo celular é uma estrutura bastante evidente nas células eucarióticas, apresenta um formato geralmente arredondado ou alongado. Uma célula eucarionte possui normalmente um núcleo. Entretanto, algumas células podem apresentar vários núcleos, como é o caso do tecido muscular estriado esquelético. Além disso, algumas células não apresentam núcleo, como é o caso das hemácias. Elas perdem, durante seu amadurecimento, componentes nuclear. Como vemos nas imagens, temos o ribossomos, envoltório nuclear, a lâmina nuclear, nucleoplasma, cromatina, nucleolo e o poro. Agora vamos compreender melhor algumas estruturas importantes que compõem o núcleo. O envoltório nuclear. O núcleo celular é envolvido por uma dupla membrana denominada de envoltório nuclear ou carioteca. Entre essas membranas há um espaço de 20 a 40 nanômetros, chamado de cisterna perinuclear. Cada uma delas apresenta uma estrutura formada por uma bicamada lipídica com proteínas associadas. A membrana mais externa está em contato com o citoplasma da célula, apresenta vários ribossomos associados e é em vários locais contínuo com o retículo endoplasmático. A membrana mais externa, por sua vez, mantém contato com a matriz celular. E em associação com essa última, encontra-se a lâmina nuclear, uma rede de proteínas que atua na estabilização do envoltório nuclear. Já o nucleoplasma, no interior do núcleo, temos o chamado nucleoplasma, uma espécie de gel proteico que possui propriedades semelhantes à do citoplasma. É no nucleoplasma que encontramos a cromatina, definida como DNA, associada a proteínas histonas. Dois tipos de cromatina podem ser identificados: a heterocromatina, que é a dupla hélice do DNA está muito condensada, e a eucromatina, que o DNA está menos condensado. No processo de divisão celular, essa cromatina condensa-se formando o que chamamos de cromossomos. Quando não está em divisão, a cromatina apresenta uma massa difusa, sendo possível de diferenciar os cromossomos. É importante deixar claro também que cada espécie apresenta um número próprio deles. A espécie humana, por exemplo, apresenta 46 cromossomos, enquanto as moscas das frutas apresentam 8 cromossomos. Nucleolo. Dentro do núcleo, quando não está em divisão, é possível observar uma estrutura esférica chamada de nucleolo. Nele se observa uma grande quantidade de RNA e proteínas, bem como algumas alças de DNA que saem do cromossomos e são conhecidas como regiões organizadoras do nucleolo. Nessa estrutura ocorre a formação das subunidades ribossômicas, que após formadas, saem do núcleo pelos poros e seguem para o citoplasma, onde serão responsáveis para formar um ribossomo. Matriz celular. É uma estrutura fibrilar que se espalha pelo núcleo. Alguns pesquisadores admitem a existência dela, já outros não. Aqueles que não confirmam acreditam que se trata de uma estrutura formada durante a preparação para a observação das células. Funções do núcleo celular. O núcleo celular é extremamente importante para a célula, exercendo as funções como o controle das atividades celulares, estabelecendo quais e quando as proteínas serão produzidas, o armazenamento da informação genética, uma vez que é no núcleo que está presente a maior parte do DNA,
Dizemos especificamente que a maior parte do DNA está no núcleo, pois nas mitocôndrias e nos plastos observa-se também sua presença. A duplicação do DNA e a síntese de processamento do RNA mensageiro, transportador do ribossomal. Bom, aluno, essa foi a aula. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado e até a próxima aula.